Pontos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente vai conversar com a vereadora de Belo Horizonte, Isa Lourença, do PSOL. Vereadora, bem-vinda mais uma vez aqui ao Super N. Bom dia. Bom dia, Adriana. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui novamente. Bom dia, Rodrigo, também. Bom dia, vereadora. Com você. Vereadora, vamos falar sobre o passaporte da vacinação, porque a bancada do PSOL na Câmara Municipal protocolou, uma indicação à Prefeitura para que implemente esse passaporte da vacinação. Passaporte que tem dado polêmica para todo lado, sobretudo lá no Rio de Janeiro, vereadora? O que esse passaporte proporcionaria aqui em Belo Horizonte na visão da bancada do PSOL? Legal. De fato, é um assunto que tem dado bastante polêmica, Muita gente tem falado sobre isso. Eu agradeço a oportunidade, inclusive, de explicar e poder defender aqui o que eu acredito. No Brasil, já temos mais de 200 cidades que adotaram o passaporte da vacinação, que significa você comprovar que você tomou a vacina quando você for entrar em alguns espaços fechados, como o cinema ou algumas repartições públicas. E aí, o passaporte da vacina, que é a comprovação ou impressa, com o seu cartão de vacina, ou através de um aplicativo digital, para quem tiver condições de fazer isso de maneira fácil, você comprova que você tomou a vacina para entrar nesses espaços públicos. Nós fizemos essa indicação para a Prefeitura de Belo Horizonte por 2 motivos que eu queria explicar aqui. O primeiro é que, infelizmente, existe no nosso Brasil uma rede que tem espalhado mentiras para as pessoas e que tem questionado a vacina e deixando muita gente com medo de tomar a vacina. Essa rede que tem vindo desde o presidente da República, passando por outras autoridades do país e outras autoridades comunitárias, inclusive, que faz com que muita gente tenha ficado com medo. Eu tenho recebido muitas pessoas falando: Isa, os meus pais estão com medo de tomar vacina. Isa, o meu colega de trabalho está com medo de tomar vacina e eu tenho que conviver com eles, mesmo eles não sendo vacinados. E a gente falou, a gente precisa ter política pública que combata essa insegurança que um setor da sociedade ultraminoritário tem gerado. E aqui em Belo Horizonte nós temos condições de ter uma política pública para combater essa insegurança. Porque é verdade também que a vacina no Brasil avança muito, apesar desse setor minoritário que tem espalhado essa insegurança, porque sempre teve muita política pública do SUS. O SUS sempre teve políticas para combater as desinformações, para poder avançar em campanhas de vacinação. E o passaporte de vacina seria um passo a mais para poder incentivar as pessoas a se vacinarem. Aliás, foi por esse motivo que no mesmo dia que a gente fez a indicação, a Fiocruz também soltou um boletim recomendando o passaporte da vacinação como um incentivo para as pessoas se vacinarem. E o segundo motivo tem a ver com muita gente tem nos questionado assim, e esse mesmo setor fala muito isso, as pessoas têm que ter o direito individual delas de não se vacinarem. Eu falo, é verdade, as pessoas têm que ter o direito individual delas de se vacinarem. O que elas não têm o direito é de colocar a vida de outras pessoas em risco. Porque isso não é sobre liberdade individual, isso é sobre viver coletivamente, Um exemplo muito, muito, muito clássico, assim, você pode no seu direito individual, aliás, você pode querer no seu direito individual beber bebida alcoólica e dirigir e colocar sua vida em risco. Agora, você não pode fazer isso na sociedade, por quê? Porque você não pode colocar a vida das outras pessoas em risco. Isso não pode acontecer, isso é viver em coletividade. Então, a vacinação é a mesma história. Você não pode simplesmente não querer se vacinar e querer entrar em todos os espaços fechados e querer circular junto com as pessoas e colocar a vida das pessoas em risco. Isso não pode acontecer. E essa política de vacinação, ela já acontece no Brasil inteiro. A política de vacinação, por exemplo, em muitos estados do norte do país, você só pode entrar se você comprovar que tomou a vacina da febre amarela. Por quê? Para evitar você ser um vetor de disseminação de um vírus, de disseminação de um surto, Para você matricular o seu filho na escola, eu sei que o Rodrigo tem um filhinho, eu acompanho ele nas redes sociais, não sei se ele já vai para a escola, minha filha começou a ir para a escola agora, sei que muita gente que está nos ouvindo tem filhos na escola. Para você matricular seu filho na escola, você precisou levar o cartão de vacina dele. Você não pode matricular seu filho se você não comprovar que ele está vacinado, para evitar surtos na escola, para evitar surtos na cidade. Então, assim, é uma política de saúde pública coletiva. Então, você não pode
políticas, e aí, para a pandemia de Covid-19, que não está controlada, você não fazer nada. Isso não pode acontecer, porque os filhos têm que ter tomado as vacinas necessárias. Agora, o professor, ele pode, então, não tomar a vacina de Covid-19 e colocar as crianças em risco? Eu acho que não. As pessoas adultas que não querem tomar a vacina podem colocar os nossos filhos em risco, as nossas crianças em risco, as nossas crianças que não podem tomar a vacina de Covid ainda e que sequer, dependendo da idade, pode usar máscara? Não, a gente tem que proteger essas crianças. A gente tem que proteger as crianças, a gente tem que proteger os idosos, que são mais velhos e que, infelizmente, também, mesmo com vacina, teve alguns casos de complicação. E eu acho que mais efetivo que ter uma terceira dose é ter todo mundo com o esquema vacinal completo. Vereadora... Então, foi nesse sentido que a gente fez a indicação, para a gente ter uma política de saúde pública coletiva. A cidade está reabrindo? Tudo bem, a cidade está reabrindo. Agora, nós não podemos, então, deixar a cidade reabrir e não fazer mais nada. Nós precisamos ter políticas para poder combater a disseminação do vírus. Há pouco tempo, a senhora vai se lembrar, o vereador Nicolas Ferreira, que é do Campo Oposto da senhora na Câmara Municipal, foi barrado lá no Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, numa situação que repercutiu Brasil afora, enfim, porque ele não se vacinou e não tinha como apresentar o comprovante de vacinação, o passaporte de vacinação para entrar no Cristo Redentor. Essa medida que vocês tomaram, para além de toda essa justificativa científica até que a senhora deu para a gente agora, também vem como uma forma de tentar responder à repercussão que causou a ida do Nicolas Ferreira ao Cristo Redentor? A gente perdeu o som da vereadora Isa Lourenço. A senhora está nos ouvindo, vereadora? Eu escuto perfeitamente. Agora sim, voltamos a ouvi-la. Pode responder, por gentileza. Tá bem. Com certeza, o Nicolas, Rodrigo, ele é uma autoridade pública. Quando autoridades públicas vão a público incentivar que as pessoas não se vacinem, né? Porque é isso, quando uma autoridade pública não se vacina, faz questão de dizer que não se vacina e de dizer que esse é direito individual dela, quando autoridades vão a público fazer isso, ela dissemina para as pessoas uma desconfiança com a vacina. Isso a gente vê no Nicolas aqui, mas ele, na verdade, ele só reproduz, e toda a prática política dele é essa, de reproduzir o que o Bolsonaro faz. Então, assim, é uma política que vem desde a presidência da República. A gente viu o papelão que cumpriu a comitiva da presidência da República nos Estados Unidos, inclusive o ministro da Saúde, que está lá até hoje, não está aqui cuidando do nosso país, porque tá com Covid-19, né, um vetor aí de Covid. Então, assim, quando autoridades públicas fazem isso, infelizmente tem impacto sobre a sociedade. Infelizmente, a gente vê as pessoas disseminando essa mentira que a vacina é insegura para outras pessoas, porque elas reproduzem o que a autoridade está fazendo. E apesar de que eles são pequenos no Brasil, eles são pequenos. Quem não se vacinou porque não quis, hoje é pequeno. E a gente precisa saber disso, porque o Brasil é melhor que eles. Agora, eles são pequenos, mas eles são perigosos. Porque os poucos que não se vacinam colocam a vida das outras pessoas em risco. Então, quando a gente viu esse papelão sendo cumprido pelo Nicolas, a gente falou assim, nós precisamos tomar uma medida. Mas que medida que é essa? A medida para incentivar a vacinação do povo de Belo Horizonte. Então, incentivar a vacinação através do passaporte de vacina e também indicamos aqui na Câmara que as pessoas possam entrar na Câmara somente vacinadas também. Porque é um absurdo que um vereador coloque a vida dos outros vereadores em risco, coloque a vida dos assessores parlamentares em risco, coloque a vida dos assessores da casa, né, do corpo técnico da casa em risco, dos trabalhadores da casa. Então, nós fizemos essa indicação aqui também, porque nós não queremos conviver com uma pessoa que não toma vacina por decisão, né? Uma coisa é quem não teve condições de vacinar, outra coisa é quem decide não tomar vacina. Isso nós não podemos aceitar de forma alguma no nosso Brasil. Nós precisamos ter políticas públicas que incentive a vacinação e que combata o negacionismo e que combata aqueles que querem colocar a vida das outras pessoas em risco.
A gente está conversando com a vereadora Isa Lourença, do PSOL, vereadora aqui de Belo Horizonte. A gente está falando sobre o passaporte da vacina, né? A bancada do PSOL que protocolou uma indicação à implementação do passaporte da vacinação. Vereadora, eu queria pontuar com a senhora algumas questões mais práticas desse passaporte da vacinação. Por exemplo, a exigência dele seria facultativa, seria para quais setores? No caso, por exemplo, né, de punições, sanções, que tipo de sanções estão previstas dentro desse projeto? No caso, por exemplo, da Covid, apenas a exigência da vacinação contra a Covid em determinado momento, seria por um tempo determinado, ou seria algo com uma duração mais longa? Enfim, essas questões mais práticas para o nosso ouvinte saber direitinho do que se trata. Tá bem. A nossa indicação é sobre a vacinação da Covid-19, porque ela visa combater a pandemia. Então, a ideia é que ela seja feita até que a pandemia esteja, de fato, controlada, acabada, né? Até que, de fato, não tenha mais a pandemia na nossa cidade, que não é o caso hoje. É importante a gente saber, nós não estamos no pior momento da pandemia, mas a pandemia está aí, centenas de pessoas estão perdendo as suas vidas por dia, mais de 500 pessoas morrendo por dia, então nós não podemos dar que a guerra acabou, que a gente conseguiu vencer. Nós ainda estamos no processo. Então, até que a gente consiga vencer, nós achamos que tem que ser implementado esse passaporte da vacinação. Para onde? Para as repartições públicas e para os espaços fechados. Um cinema, eu acho que nós indicamos que tem que ser exigido o passaporte da vacina, um bar fechado, um teatro, enfim, lugares onde, né, é fechado e as pessoas têm que conviver ali no ambiente fechado, que se exija o passaporte da vacina. Nós não estamos propondo sanções, nós não estamos propondo que a pessoa seja penalizada por não tomar a vacina. Nós estamos propondo que as pessoas não coloquem a vida das outras em risco e por isso seja restrita de circular em lugares fechados onde ela pode colocar a vida de outras pessoas em risco. E vale lembrar também que a ideia do passaporte é que ela acompanhe como está o esquema de vacinação na cidade. Então, por exemplo, se a pessoa tinha condições de tomar as 2 doses, aí tem que ser exigida dela que tenha tomado as 2 doses. Se a pessoa só foi disponibilizada para ela até hoje a primeira dose, então que seja exigido dela que tenha sido tomada a primeira dose. Porque a grande questão aqui é a gente pegar as pessoas que não querem tomar vacina e por isso estão colocando a vida das outras em risco. E não as pessoas que querem tomar a vacina, mas infelizmente ainda não chegou a sua vez de completar todo o esquema vacinal. Hora do bate-pronto. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Vereadora, a senhora já esteve conosco aqui em outras oportunidades e conhece o bate-pronto. São perguntas objetivas, respostas objetivas, uma espécie de ping-pong. Vamos lá? Sei que essa parte é a mais difícil, mas respira fundo e vamos lá, vamos com fé. Vamos começar então, vereadora. O passaporte da vacinação. Necessário. Prefeitura na pandemia. Ainda não terminou, precisa continuar avançando para acabar com a pandemia na cidade. O prefeito Alexandre Calil. É um prefeito contraditório. Repito a mesma resposta que eu dei da última vez. Tem muitos acertos, mas muitos erros também. E a presidente da Câmara, Nelly Aquino. Uma pessoa disposta ao diálogo. As manifestações do fim de semana contra o presidente Jair Bolsonaro. Necessárias também, porque esse presidente é mais perigoso que o vírus. Enquanto a gente espera 2022, ele acaba com o nosso país. Eleições 2022, o PSOL deve ter candidato próprio ou apoiar Lula? O pessoal decidiu no último congresso trabalhar por uma frente de esquerda com a tarefa número 1 de tirar o Bolsonaro e a pessoa que tiver mais condições de fazer isso. Vereadora de Belo Horizonte, Isa Lourença do PSOL, conversando com a gente aqui no Café com Política. Muito obrigado pelo bate-papo, prazer falar contigo mais uma vez. Muito obrigada, Rodrigo, obrigada, Adriana, sempre um prazer estar com você.